Olá, cidadãos do mundo. Nós somos Anonymous. Há muito tempo, muitas pessoas vêm se esforçando para esclarecer a população sobre pontos importantes do processo eleitoral brasileiro. Porém, a mídia convencional misteriosamente não toca no assunto, restando assim os meios utilizados pela mídia alternativa para que essas informações sejam divulgadas. Anonymous há um bom tempo vem lutando contra a censura e não será agora que mudará de postura. Sendo assim, a Operação Voto Seguro está sendo iniciada, a fim de auxiliar na divulgação dessas informações que a mídia tradicional insiste em esconder. As inúmeras propagandas nos meios de comunicação ao longo de anos vêm solidificando na mente da população a ideia de que nosso processo eleitoral possui um nível alto de confiabilidade. A realidade é bem diferente do que as propagandas mostram. Um exemplo claro disso é o fato de vários países utilizarem urnas eletrônicas, sendo que as do Brasil são as únicas no mundo a segunda via em papel do voto. Muitos utilizam o argumento de que uma segunda via em papel criará a possibilidade para o voto de cabresto ou venda de votos. Este argumento é equivocado, pois a segunda via em papel é conferida pelo eleitor e logo em seguida depositada em uma urna convencional, não saindo assim da sessão eleitoral. Esta segunda via do voto serve para recontagem, em caso de mau funcionamento ou suspeita de fraude das urnas eletrônicas, possibilidade que não existe atualmente no Brasil. Esta é apenas uma das muitas informações que a Anonymous divulgará. Esta operação está sendo iniciada em 2013, não possui data para terminar, e todos podem participar da maneira que acharem melhor. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nós não esquecemos. Nós não perdoamos. Esperem por nós. Vejam agora outras evidências que as urnas brasileiras são uma farsa. O especialista e professor da Universidade de Brasília, Diego Aranha, afirmou em depoimento na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal que a urna eletrônica brasileira é insegura. Veja. Na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos. Todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esse 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória que o TSE chama de cartões de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe talvez o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta. De forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista
nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Então é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição nesse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Aí é o grande debate, assim, de debate eu falo dos grandes, do que tem que ser feito imediatamente, com resultados para escolher agora, é essa história de urna eletrônica. Quando a gente, lá no início, eu falei que havia um entusiasmo com a Copa sem base racional, também há um entusiasmo, um encantamento com esse negócio de voto eletrônico também, sem nenhuma base racional. Veja, não há sentido nenhum no voto eletrônico. O TRE vai lá e faz a urna, contrata alguém, faz aquele negócio todo e tal. Enquanto ele tem um sistema, há milhares de iniciativas individuais tentando furar esse sistema, sabe? Esse sistema, ele não vai estar blindado jamais, porque ele foi lá bolado por 6, 7, 10 pessoas, não sei quantos técnicos, e eles têm que encarar outros milhares que ficam tentando e bolando alternativas, sabe? Então, você vai ter, até por probabilidade, muito maior de que alguém um dia consiga fraudar do que ele se proteger sempre. Isso acontece, inclusive, com os bancos que têm os sistemas eletrônicos, mexem com dinheiro, enfim, eles são fraudados, têm o teu sistema invadido o tempo inteiro, só que eles têm poder econômico de indenizar as vítimas e tal, e mesmo assim eles têm condição de buscar no mercado os melhores técnicos. Um banco pode pagar o que quiser para um grande técnico para fazer a sua defesa, e mesmo assim ele tem um sistema furado, sabe, para começar. Então dizer que o sistema do TRE é inviolável só porque é do TRE, é bobagem, isso é tolice, a possibilidade total. A internet está coalhada de vídeos aí de gente demonstrando como é que se frauda as urnas eletrônicas. Há relatórios de universidades, relatórios com bases técnicas mostrando como é que se frauda a urna eletrônica, mas a gente aceita correr o risco. Para quê? Para ter o resultado de uma escolha que vai determinar quem vai ocupar um cargo daqui a 2 meses, tendo esse resultado em 2 horas. Não há sentido nenhum em correr esse risco, por causa que não há necessidade de imediatismo. Você não acredita na lisura das urnas eletrônicas? Não tenho razão nenhuma para acreditar. Nenhuma razão. Eu não estou dizendo que o TRE é mal intencionado, não é isso. Estou dizendo que ele não tem como se proteger de milhares de tentativas de invasão que acontecem o tempo inteiro, como os bancos acabam não tendo. Sabe? Só que um banco, ele assume esse risco, uma empresa, porque ela ganha em agilidade. O cara faz a conta. O que eu ganho em agilidade, porque eu estou no mercado, estou disputando, eu preciso ser veloz para superar o meu concorrente e vender facilidade. O que eu ganho em agilidade é muito maior do que os prejuízos que eu tenho com eventuais invasões ou investimento em defesa. Então eu faço, porque eu preciso disso. Agora o TRE não. O TRE, a eleição é em outubro, o sujeito vai assumir o cargo em janeiro. Então, por que tem que ter esse resultado tão rápido? Por que tem que correr esse risco todo de invasão? Era muito melhor o sistema de voto impresso, que também o voto que o sujeito lá ia fazer o X. Mas havia possibilidade de fraude. Mas a possibilidade de controle era muito maior. Inclusive a possibilidade de recontagem 1 a 1. Você olhar documento a documento. No voto eletrônico, como é que faz? Não dá. Aqui em Balsa Nova houve um empate na eleição. Reconta lá o voto de Balsa Nova. Você vai lá, aperta na urna, ela imprime o mesmo resultado. Imprime o mesmo resultado. Não dá, então não tem sentido. Tanto que nenhum outro país decente usa o voto 100% eletrônico. Só a gente. E só a gente tem jabuticaba.